Olá, Tassiana. Eu me chamo Alex, sou da cidade de Sarandi, no Paraná. O fato que eu vou narrar aconteceu há cerca de 10 anos, enquanto eu trabalhava como vigilante em uma empresa fica em uma cidade próxima, a cidade onde eu moro. Eu não vou citar o nome da cidade, pois se eu fizer isso, imediatamente as pessoas vão saber de qual empresa eu estou falando e eu não quero atrair nenhum tipo de problema para mim, a unidade dessa. A empresa onde eu trabalhei hoje está totalmente desativada e parte das instalações inclusive já foi até demolida. Na época o processo de desocupação havia acabado de ser iniciado. Durante o dia acontecia a retirada dos móveis e dos demais utensílios. E à noite eu e mais uma equipe de vigilantes tomávamos conta do local para evitar saques, furtos e invasões. Cada um dos vigilantes cuidava de um setor. Eu sempre cobria uma área próxima a um estacionamento coberto onde ficava o almoxarifado e o setor comercial da empresa. Era um pequeno prédio com 3 andares que ficavam um pouco afastado do resto das instalações. Pois bem, naquele ano o feriado do Dia de Finados caiu em uma quinta-feira. Então, muita gente conseguiu esticar o fim de semana e viajar. Eu, que era novo na empresa, não consegui folgar e quando eu cheguei para trabalhar, havia apenas mais um outro vigilante que chegou com um pequeno isopor cheio de cerveja e não estava nem um pouco determinado a ficar vistoriando o local. Ele logo se sentou e começou a beber dizendo que não havia ninguém na cidade e que ele só estava ali para bater o ponto e deixar o tempo correr. Ele ligou uma caixinha de som e ficou ali ouvindo música. Ele me ofereceu uma latinha, mas eu não bebo e então recusei. Eu querendo mostrar serviço deixei ele lá sentado e fui fazer o meu trabalho, que era basicamente ficar vagando pelos pátios, em busca de algum invasor, já que as portarias dos prédios ficavam trancadas, e as chaves não ficavam em nosso poder. Foi então que no meio da minha ronda, ao passar pelo setor que era de minha responsabilidade, eu notei que o prédio onde funcionava o almoxarifado estava destrancado e com a portaria escancarada. Durante todo o tempo que eu trabalhei ali, essa havia sido a primeira vez que alguma coisa estava fora do lugar, e voltar e chamar o outro vigilante. Mas eu logo me dei conta de que eu não poderia contar com ele naquela noite. Eu acendi uma lanterna e empurrei a porta iluminando a entrada do prédio, e eu não vi nada de anormal. Ao entrar pelo corredor eu notei que ele levava algumas pequenas salas que também estavam com as portas escancaradas. Eu fui caminhando com cuidado e depois de jogar a luz da lanterna iluminando o seu interior, eu vi que elas estavam vazias. Então eu as fechei. Era a primeira vez que eu estava ali naquele lugar, pois ele sempre esteve fechado. O que me causou estranheza é ele estar aberto. Mas logo eu pensei que alguns engraçadinhos pudessem estar achando que o lugar estaria vazio e sem vigilância por causa do feriadão. Então eu, que sempre andava com a arma descarregada, imediatamente a carreguei e fiquei com ela em punho. Não com a intenção de ferir ninguém, mas sim em me defender de algum ataque ou assustar alguém que estivesse com alguma má intenção. Depois de vistoriar o setor, eu vi que ele estava vazio. Não havia como uma pessoa se esconder ali, pois não havia mais cortinas, móveis, armários ou alguma coisa que pudesse servir como esconderijo. As salas estavam completamente vazias. Tassiana, quando eu estava quase alcançando o fim do corredor para deixar o local e ouvi um estrondo enorme. Foi um som ensurdecedor que, por ter sido emitido em um local vazio e com eco, em uma proporção enorme, e deixou os meus ouvidos unindo por algum tempo. Imediatamente eu me virei e, para o meu completo assombro, eu vi que todas as portas das salas que eu havia acabado de fechar estavam novamente escancaradas até o final, encostadas nas paredes. Um calafrio percorreu toda a minha espinha e foi aí que eu me dei conta de que alguma coisa muito estranha estava acontecendo ali. Eu tive a ideia de ir até a portaria e ligar a chave geral para acender as luzes e acabar com aquela coisa, que eu pensei ser uma pegadinha de mau gosto de alguém ou obra de algum ladrão que queria me afastar dali para que ele pudesse roubar em paz. E foi aí que eu pensei comigo mesmo: roubar o quê? Se não havia nada ali, eu corri até a portaria e liguei o disjuntor que fez todas as luzes do prédio se acenderem. Então eu engatilhei o meu revólver e me dirigi novamente à entrada do corredor, já dizendo: quem estiver aí é melhor sair com as mãos na cabeça. Mas eu juro pela felicidade dos meus filhos que quando eu cheguei lá, ou encontrei todas as portas fechadas, ou caminhei meio desnorteado e fui checando mal, pondo a mão na maçaneta tentando abri-las, estavam trancadas à chave. Foi naquela hora que eu decidi sair dali.
daquele lugar, pois eu com certeza estava diante de alguma coisa que não pertencia a esse mundo. Eu corri para a portaria e dei de cara com a porta de saída também trancada. Eu esmorei a porta pedindo socorro e chamando pelo outro vigia. Mas ele, por causa daquela maldita caixinha de som, não estava me ouvindo. Eu gritei até ficar rouco e nada. Eu estava suando em pânico e totalmente zonzo, sem conseguir entender o que estava se passando naquele lugar. E então, após muito berrar, eu ouvi uma espécie de sussurro. No meu ouvido era uma voz parecida com a voz de uma criança que me disse: apenas apague as luzes. Sem pestanejar, eu dei um tapa no disjuntor, apagando todas as luzes de uma vez. Foi quando escutei outro estrondo e todas as portas se abriram. Quando eu cheguei na portaria, estava branco como vela. O rapaz me perguntou se havia acontecido alguma coisa, e eu sem graça apenas falei: me dá uma cerveja aí. Eu tomei uma latinha de uma vez só, até parar de tremer. Só sei que depois dessa evito o máximo sair em noite de finados. Tassiana, meu nome é Deise e eu sou bailarina e professora de dança. Eu moro na cidade de Andradina, no interior do estado de São Paulo. Eu sou espírita e médium. Eu sou de uma família com muitos descendentes e quase todas as mulheres têm visões, premonições e sonhos. Principalmente minha mãe e a minha tia, que já são falecidas. Bom, quando eu era criança, eu tinha muitas afinidades com a minha tia, que era irmã da minha mãe. Eu me lembro de uma vez pedir a ela para vir me visitar depois que ela morresse, pois eu sabia que eu sentiria a falta dela quando ela se fosse, e assim se passaram os anos com as rotinas do dia a dia e as mudanças que experimentamos ao longo das nossas vidas. Ficou muito difícil nos encontrarmos para conversar e devido também ao estremecimento do relacionamento dela com a minha mãe, nós acabamos nos separando. Então, depois de alguns anos, ela veio a falecer. E quando a minha mãe e eu recebemos a notícia, ela já tinha até sido sepultada. Foi muito angustiante, pelo menos para mim, não ter conseguido me despedir dela. Então, durante uma ceia de Natal em família, da qual eu não me lembro com certeza o ano, ela apareceu para mim na janela e sumiu muito rápido. Eu tenho certeza de tê-la visto sorrindo para mim e eu posso garantir que eu não imaginei e nem tive nenhum tipo de alucinação. Era ela, eu posso garantir. Depois desse acontecimento, vários anos se passaram até que no ano 2000, ela apareceu novamente para mim. É uma visão que foi muito real. Eu corri até ela querendo abraçá-la, e ela dizia que eu não deveria fazer isso. Eu gritava chamando o seu nome e dizendo que eu estava com muitas saudades, mas ela continuava dizendo para eu não me aproximar. Mesmo assim, eu corri e abracei, e foi aí que eu notei que, no lugar das suas costas, havia um grande escuro buraco. Eu gritei muito assustada, sem entender o que estava acontecendo, e ela me disse apenas que havia me avisado que eu não deveria abraçá-la deste dia em diante, e até o dia de hoje, eu nunca mais a vi, nem tive mais nenhuma visão com ela. Tassiana, o que eu tenho tido ultimamente e com muita frequência são visões bem rápidas, porém impactantes. Eu sempre ouvi dizer que morrer era uma coisa boa, mas eu vou falar pra você que, com toda certeza, não é não. A morte é uma coisa que dói demais e quando chega nos traz muito sofrimento e angústia. Nesse ano de 2023 eu tive a experiência de sentir e ver como a morte realmente é. Eu me vi caindo em um quarto fechado e muito escuro onde eu não podia ver nada, conseguia sentir uma dor imensurável. Além de muito medo, angústia e uma solidão sem tamanho. É uma sensação muito estranha. Me sentia observada e também conseguia ver pessoas jogadas nos cantos, mas não conseguia conversar ou ter nenhum tipo de contato com elas. Apenas tive a visão e uma sensação enorme de estar sendo machucada por aquela escuridão tão intensa, e então de repente eu voltei. Essa foi a última experiência que eu tive e uma das mais intensas. Eu não sei se eu fui ao umbral ou se realmente ali é o lugar onde passamos enquanto esperamos pelo resgate. Mas eu digo que, se essa experiência que eu tive for igual à experiência de morrer, ela dói muito. A sensação é muito ruim. A pior que eu já senti. Talvez eu tenha sentido tudo que eu senti por não estar morta de verdade, e sim vivendo uma experiência fora do corpo. Um dia eu gostaria de conseguir entender o que significou tudo isso. Olá, Tassiana. Eu me chamo Mariane.
Eu sou do Rio de Janeiro, do bairro de Santa Cruz, na zona oeste da cidade. Eu sempre morei aqui, mas em uma determinada época da minha vida, eu fui transferida para uma filial da empresa onde eu trabalhava, que ficava na zona sul da cidade, no bairro de Copacabana, próximo do Arpoador. Quem conhece o Rio de Janeiro consegue imaginar o tamanho da distância entre esses dois pontos da cidade. Eram cerca de 80 quilômetros da minha casa até o trabalho e eu cheguei a levar 3 horas para chegar no trabalho. Então, por esse motivo, eu resolvi alugar um pequeno apartamento no bairro da Lapa, região central da cidade. Tudo corria bem e eu ainda estava terminando a decoração quando um dia eu cheguei em casa tarde da noite e tomei um resto de café meio morno que ainda estava na garrafa térmica e me joguei na cama de tão exausta que eu estava. Ainda por cima estava uma noite daquelas frias de rachar que faz no Rio de Janeiro, quando aquelas frentes frias malucas chegam vindo do sul. Então eu logo tratei de me enrolar nas cobertas e dormir. Eu havia desligado a luz e estava retirando um par de brincos da orelha. E eu ainda estava sentada, recostada na cabeceira da cama, quando eu escutei e fiquei atônita com um barulho de sapato de salto alto vindo da sala e entrando pelo corredor do apartamento. E logo depois, eu vi uma forma humana de uma mulher entrar no meu quarto. Eu fiquei simplesmente apavorada com aquela cena, porque eu morava sozinha e não havia ninguém no apartamento além de mim. Aquela mulher veio bem lentamente, se aproximando da minha cama, e ela jogava a cabeça para trás como se estivesse rindo, porém ela estava muda e o único barulho que se ouvia era do salto alto, estalando no piso de madeira. Ela ficou ali parada no batente da porta e depois voltou em direção à minha cama e, em seguida, voltava para a porta e abria a boca como se estivesse gargalhando. Mas, novamente, sem emitir som nenhum, eu fiquei petrificada. Eu conseguia ver que se tratava de uma mulher, porque embora fosse noite, uma leve iluminação vinda do lado de fora entrava pela janela, mesmo com as cortinas e janelas fechadas por causa do frio intenso. Aquela mulher tinha cabelos compridos, escorridos e pretos, e parecia que vestia uma camisola. A vontade que me deu foi de pular a janela. Tamanho era o pavor que eu estava sentindo. E logo depois, lá pela 4ª vez que ela ficou indo e voltando, ela me olhou novamente e fechou a cara. Uma expressão bem sinistra tomou conta do seu rosto, o que fez o pânico que eu estava sentindo aumentar ainda mais. Ela ficou ali parada por mais alguns instantes, apenas me olhando com ódio, e depois saiu, caminhando pelo corredor em direção à sala. Depois, tudo ficou em silêncio. Aí eu fiquei ali mais um tempo, petrificada e em estado de choque. Depois de um tempo, eu tive coragem para esticar o braço e acender a luz do abajur. Ao ver a claridade, eu fiquei mais aliviada, porém, ainda muito apavorada. Mas, o que era aquilo? Tassi, quando eu acreditei que tudo havia terminado, a porta do quarto se fechou batendo com violência, e depois disso, ela se abriu novamente com uma grande violência e bateu na parede do quarto, voltando a ficar escancarada. Então, novamente, o barulho do salto alto começou lá da sala, e o meu pavor novamente teve início. Eu fiquei de olhos fechados, rezando para que aquele terror terminasse, e eu ouvi o barulho da fechadura da porta do quarto ao lado ficar mexendo, como se fechasse e abrisse várias vezes, somente. Aquele barulho do clique abrindo e fechando. Eu não sei o que me deu, mas eu prendi a respiração e abri apenas um pouco os olhos e saí correndo da cama com o coberto e tudo. Eu cruzei o corredor, entrei na sala e voei para a porta de saída. Quando eu dei por mim, eu simplesmente havia descido 3 andares de escada descalça e já estava na portaria. O porteiro ficou sem entender nada e eu não conseguia de jeito nenhum me acalmar. Uma vizinha que chegava naquele momento resolveu chamar a polícia para ver o meu apartamento, mas nada foi encontrado e não havia nada revirado ou fora do lugar. Somente a porta do apartamento estava aberta e o cobertor ficou caído na sala quando eu precisei abrir a porta de entrada para fugir. Eu só entrei novamente no apartamento quando meu irmão chegou no prédio, então eu subi com ele e fui me encontrar com os policiais. Mas eles não encontraram nada que levasse a crer que houvesse tido um ladrão por lá, mesmo porque eu sabia que não se tratava de um ladrão.
Um deles me contou que, às vezes, ele ou a equipe de policiais era chamada para atender a casos mais ou menos parecidos com o meu ali naquela região. Ele contou isso depois que eu relatei exatamente o que havia acontecido naquele apartamento. Ele disse que acreditava no sobrenatural, pois já tinha passado por uma experiência parecida com a que eu havia tido. Aquela região central do Rio de Janeiro é uma região com muita história e carrega algumas energias pesadas. Ali era uma região bastante movimentada no início do século e havia muitas zonas de prostituição e pontos de drogas. Muitos escravos que chegavam da África eram comercializados ali e muitas atrocidades aconteciam com eles e com as pessoas que frequentavam aquelas ruas. Eu não quis nem saber. Eu fechei o apartamento e fiquei dormindo no apartamento de uma colega que morava próxima ao trabalho ainda durante 6 meses. E foi aí que eu vi que não tinha jeito e eu tratei de ajeitar a oferta da minha mãe para voltar a morar com os meus pais. Eu ainda fiquei na empresa por uns 3 meses, tentando a todo custo voltar para a filial do meu bairro, mas eu não consegui de jeito nenhum e acabei pedindo demissão. A imagem daquela mulher entrando no quarto e vindo na minha direção, jogando a cabeça para um lado e outro como se estivesse rindo ou gargalhando, e o barulho do salto e da fechadura sendo girada, abrindo e fechando, não sai da minha cabeça até hoje. Já se passou muito tempo, e hoje eu entendo que o problema não era eu, e sim alguma coisa que havia naquele prédio, pois eu nunca mais tive nenhum tipo de visão ou presenciei alguma coisa do tipo. De vez em quando eu passo pela rua daquele prédio e fico me lembrando dos momentos de terror que eu vivi naquela noite.